Olá, bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Mix dessa segunda-feira. Muito obrigado a você que está na sintonia mais uma vez. Eu sou Eudes Figueiredo, você que está acompanhando pelo rádio, seja bem-vindo. E quem também está nos acompanhando pela Rede Mundial de Computadores, nós estamos também no nosso canal no YouTube. É só você procurar por Mix FM Prudente, você que está nos assistindo em imagem. Muito obrigado pela audiência também. Hoje nós estamos na entrevista do dia, recebendo o médico veterinário Dr. Marco Aurélio, da Clínica São Francisco de Assis, de Presidente Prudente. E a gente resolveu trazer porque um dos programetes mais famosos aqui da Mix é aquele com cuidados dos pets. E nós trouxemos ele aqui para responder algumas perguntas, já que os pets fazem parte do dia a dia das pessoas, está presente em praticamente todas as residências. Dr. Marco Aurélio, bem-vindo aqui à Mix. Eu que agradeço o convite, bom dia a todos os ouvintes e vamos tentar responder algumas dúvidas aí, né, Eudes? Com certeza. Doutor, eu tenho certeza que o senhor vai conseguir responder todas as perguntas, afinal de contas, desde 1995, o senhor está atuando com a clínica veterinária aqui em Presidente Prudente, né? Pois é, São Francisco sempre foi inovadora na cidade, foi a primeira 24 horas, a primeira a colocar o transporte de animais, o banho em tosa ao vivo, que é uma coisa hoje super interessante, porque importante, o tutor fica assistindo o banho, né? Ele tem mais confiança. Então tem várias novidades que a gente sempre trouxe aí. Por que alguns cães têm receio de ir tomar aquele banho? Ele não gosta muito? Pois é, cara. Assim como o ser humano também, né? Tem muito ser humano que não gosta. É verdade, mas isso daí é individual mesmo, né? É individual. E também tem o lance da amizade do tosador com o pet, né? Isso daí é uma coisa que a gente estimula desde novinho, quando o filhote chega, a ficar sempre com o mesmo tosador para criar esse vínculo. Tanto que hoje na São Francisco tem tosadores específicos. O pet não faz e não suporta e não aceita outro tosador. Hoje eu estava lendo uma matéria dizendo da quantidade, na verdade é uma pesquisa, né, que quase 75% das casas tem pelo menos um cachorro, né, um animal, quase todas as casas têm um animal de estimação, mas Perfeito. Primeiro é cachorro, gato e aves. Por que o cachorro é o mais interessante desse todos e as pessoas querem ter um cachorrinho em casa? Bom, eu fiquei surpreso esses dias num treinamento que hoje nós temos mais pets do que crianças. O Brasil hoje tem mais pets de estimação dentro de casa do que filhos. Uma coisa para mim que eu fiquei muito surpreso. Impressionante. Impressionante. Né? E com relação ao cão, o cão ele tem esse lado do amigo do homem, né, que já era uma cultura, tá? Mas que as estatísticas estão mostrando que ele não está sendo mais o preferido ultimamente. Os felinos têm crescido. Nos países de primeiro mundo eles já são líderes, tá? E no Brasil tem crescido proporcionalmente para chegar nessa situação. Tem um porquê disso? O gato ele é bem independente, ele consegue ficar mais tempo sozinho do que o cão, né? A sociabilização dele tem sido muito boa ultimamente, né? Dentro de casa, porque o gato, quando a gente era criança, era até bicho de não querer ficar perto, ou até mesmo de superstição, né? Isso mudou muito, e o gato tem ficado mais próximo do ser humano, e também tem a sua independência com relação à limpeza, com relação às suas necessidades fisiológicas, já é mais limpo que o cão, então gera menos trabalho. Eu acho que isso tem favorecido aí a apreciação de ter ele como líder. E as aves? As aves também, né? As calopsitas, principalmente. Aí eu acho que já entra numa paixão. Né? Tá. Uma paixão. Quem gosta realmente de aves e cria, né, os criadores de aves. A interação é bem menor do que comparado com cães e gatos, né? Perfeitamente, não tem comparação, né? Tirando o cão e o gato, que realmente são bem responsíveis a toda manifestação de amor, de carinho, né? Você chega,
Chegando aqui hoje, o colaborador teu falou, aí, né, eu tenho 3 em casa, e todos eles chegam, né, e faz festa. E realmente a fidelidade desses 2 é muito impressionante. Né? Minha mãe tinha, é legal até falar, minha mãe tinha 2 patos em casa. E os patos iam pedir comida na porta lá da cozinha. Eles batiam com o bico lá pedindo comida. É muito interessante. Tem animais exóticos que estão sendo criados por aí? Muito. Cresceu demais. Cresceu demais. Né? Mas existe um controle sobre esses animais exóticos, né? E realmente quando você fala aí dessa manifestação, dessa fidelização, o cão e o gato, eles são líderes. Eu costumo dizer o seguinte, se você pensar, esses animais, por exemplo, o cão, é a única espécie que larga a própria espécie para ficar com outra espécie. Então, explicando melhor, você pega um cachorrinho teu lá, ele viu que tem uma cadelinha no cio, você está passeando, está ali do lado, tá? Ele às vezes nem se interessa por ela para ficar com você. Olha aqui. Né? Então, a fidelidade é tão grande que ele larga a própria espécie para ficar com o ser humano, que é outra espécie. E tem muito ser humano largando também para ficar com os animais, né? Pois é. A humanização dos pets foi muito uma coisa grande impressionante, nessa pandemia. Né? Nós vivemos assim um crescimento absurdo dessa humanização. Bom, o Dr. Marco Aurélio, da Clínica Veterinária São Francisco de Assis, são quantas veterinárias aqui? Quantas lojas, vamos chamar assim? Nós somos franqueadores hoje, né? Uhum. Então, os parceiros nossos, nós somos em 7 unidades. Em 7 unidades. Em breve estaremos inaugurando uma na Ademar de Barros, com o Dr. Éder, e outra na Ciro Bueno. Todas em Presidente Prudente? Não, nós temos Rancharia, Machado, Pirapó, o Ana Jacinta, o Prudent Shopping, né? A Ademar de Barros, a Ciro Bueno e a Manuel Goulart agora. Quais são as principais dúvidas? Eu separei algumas aqui no Google, algumas principais dúvidas sobre cuidados básicos com animais de estimação. A alimentação vem em primeiro lugar? Bom, eu costumo dizer assim, isso começa antes, né? Eu falo, antes de você pegar um pet, seja ele cão, gato, exótico, passarinho, você tem que primeiro pensar que você vai ter que se dedicar a isso, né? É um ser vivo que merece respeito, que merece tratamento, e que o custo hoje de você bancar essa manutenção não é pequena. Então, primeiro você tem que pensar, será que eu devo ter ou não, né? E segundo, pensar no que você vai adquirir. Então, se é um cão, se é um gato, qual que é o teu espaço físico, qual que é a tua necessidade. Às vezes você precisa de segurança, às vezes você precisa de companheirismo, né? Aí tem as raças específicas, né, para isso. Exatamente. Você não vai querer criar um dog alemão dentro de um apartamento de 30 metros. Não dá, né? Então você tem que pesquisar isso antes. E aí sim, depois que você adquire, ou adota, ou compra, né, você tem aí as necessidades de vacinas, banhos de acordo com a raça, a alimentação hoje que está muito desenvolvida, nós temos alimentação para raças específicas, né? Vacinação, que é muito importante, né? Castração, que é muito importante para você. Eu ia falar sobre castração, é uma preocupação das pessoas, principalmente quem tem os animais do sexo feminino, de fazer a castração e de ter algum problema com esse animal. O animal sofre com a castração? Como é que é? Não, pelo contrário. Eu sou fã e a gente faz na São Francisco a castração precoce, né? Porque antes do primeiro cio da cadela, normalmente você não tem a atuação dos hormônios femininos. Então você castrando ela antes desse desenvolvimento, antes da puberdade, você não tem uma alteração fisiológica. O que normalmente ocorre se você fizer com 3, 4 anos, uma diminuição do metabolismo, uma tendência à obesidade e assim por diante. Mas hoje as técnicas de castração, respondendo sua pergunta, são feitas com anestesia inalatória, igual no ser humano, com pré-anestésicos, de uma maneira rápida, menos invasiva, e a recuperação em 5 dias ela está correndo, pulando, brincando normalmente. Bom, outras questões, por exemplo, passeios, brincadeiras, os cães principalmente gostam muito disso, os gatos também gostam? Sim. O gato ele não sai de casa como o cão que tem ido nas creches, não sei se você sabe, mas tem várias creches. Não estava sabendo disso, é verdade? A moda ultimamente é a creche, é tipo escolinha infantil, tá? Olha! Então você leva o seu cão, né? Ainda não temos isso para felinos,
Leva o cão onde ele faz a sociabilização. Aqui com em outros Prudente pets. tem? Temos. A São Francisco em breve vai inaugurar uma também. Olha. Ele faz a sociabilização, ele faz a educação, né, de comportamentos, como fica, deita, senta, xixi no lugar certo, né? Ele acaba tendo a atividade física, porque normalmente às vezes fica em apartamento, o tutor sai para trabalhar, ele fica sozinho, né? Então tudo isso faz com que o cão se sinta melhor, né? Então as creches têm sido a escolinha infantil do cão. E o felino ainda dentro de casa, com algumas brincadeiras eletrônicas. Então você sai, mas tem temporizadores que ligam lá, um peixinho que sai correndo e o gato sai atrás, sabe? Ai, que maravilha. Então hoje tem brinquedos muito bacanas. O mesmo que você saia de casa, tem aquele brinquedo que é um temporizador para ele se divertir, para distrair. Que liga em lugares diferentes da casa, né? E os tutores até acompanham pelas câmeras, às vezes é muito engraçado, olha lá ele brincando e tal. Que maravilha. É muito diferente. Bom, vamos falar um pouquinho também das aves, já que nós entramos um pouco nisso. As aves merecem alguns cuidados, mas tem uma fiscalização maior em cima das aves, né? Das aves que você vai ter, as aves que são permitidas, que você tem em casa, né? Eu acho que as aves, assim, ela tem já esse controle, né? Tem muito mercado clandestino, tem muitas aves que são capturadas do meio ambiente, né? Uhum. E eu acho isso bacana, né? Você tem que adquirir de criadores responsáveis, que sejam legalizados, né? E as aves têm realmente esse controle muito maior do que os pets. Coisa que eu acho que os pets também deveriam ter, né? Para realmente diminuir o abandono, diminuir essa criação indiscriminada que às vezes acontece. Tem muito, né? Cachorro na rua, para tudo quanto é lado, né? E é muito difícil esse controle, né? Eu trabalho com ONG já há mais de 30 anos. Antes mesmo da minha formação eu ajudei ONG, mas existem meios para isso. Existem meios que a gente tem que estimular nossos governantes aí e a cultura e a educação da população. Dr. Marco Aurélio, médico veterinário, Clínica São Francisco de Assis, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Mix. Espero vê-lo outras vezes aqui na programação da Mix para responder as perguntas. Obviamente, você que está nos assistindo, quiser fazer as suas perguntas aí no próprio YouTube mesmo, aí a gente passa para o Dr. Marco Aurélio aí responder. Eu que agradeço o convite, parabéns, viu? Sucesso aí para a rádio, para a turma toda aí. Valeu, gente. Nós vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com mais informações.